Boa noite, eu sou a professora Monique e hoje nós daremos sequência ao nosso estudo junto à disciplina de avaliação da aprendizagem, com uma perspectiva de aprofundamento junto às legislações e parâmetros nacionais de educação, com foco na avaliação. Então, para seguirmos com os nossos estudos na disciplina, é interessante que a gente conheça como foi se desenvolvendo as institucionalizações de diretrizes nacionais frente à educação. O Brasil, como sabemos, vimos na outra aula, ele começa a formar uma educação contemporânea, pós-colonização no Brasil, com os jesuítas. Eu falo isso porque nós já discutimos que havia educação aqui em pré-colonização com os povos originários, né? No entanto, pós-colonização, chegam os jesuítas e eles vão fundar as escolas e os parâmetros educacionais que nós já estudamos. Em termos legais, o Brasil só iniciará uma legislação com a responsabilidade do Estado frente à promoção de uma educação gratuita no início do século XIX. Então, em 1824, nós teremos pela primeira vez uma institucionalização de diretriz para a gratuidade do ensino primário. No entanto, ele não se efetiva, tá? Ele cita, não tem o Estado como provedor, seriam os governos, prefeituras e gerências locais dos territórios que deveriam implementar, o que acabou enfraquecendo e inviabilizando uma efetivação dessa indicação. Já no século XIX, nós vamos ter alguns avanços mais concretos nesse sentido, e aí nós teremos lá em 20 as primeiras universidades se desenvolveram no Brasil, né, com o Rio de Janeiro se destacando nesse momento. Em 1930 surge o Ministério de Educação e Saúde Pública, então observem quanto que nós estamos jovens em cronologias, não faz nem 100 anos que o Brasil de fato passou a ter um ministério voltado à educação. Entre 1932 e 36, nós vamos ter as expansões das redes escolares municipais e estaduais, e na Constituição de 34, então nesse período, nós teremos um capítulo específico e extenso, aí são 11 artigos sobre educação. Tá? Então nós temos aí um momento de tentativa de regulamentação. Como nós vimos na aula anterior, vamos lembrar que no início do século XX o Brasil tinha 65% de população analfabeta. Então, lá em 34, nós estamos começando a tentar gerar padrões legais, institucionais, para superar essa questão nacional e passar a ter uma educação para todos, gratuita e padronizada, institucionalizada, com o Estado gerindo esse processo. Tá? Bom, nesse momento, nesse período, na década de 30, também irá surgir a UNE e o INEP, e o Senai e o Senac. Então observe que nós vamos tendo de fato um avanço de institucionalizações voltadas à educação. Bom, os artigos que foram estabelecidos em 34, eles vão ter apenas uma norma meramente declaratória, ou seja, uma norma programática sem sanção. Isso quer dizer, nós colocamos pela primeira vez na Constituição, mas de novo, aquela lei ela sozinha não faz nada, ela não se efetiva. Então a gente precisa tirar a lei do papel e começar a gerar ações locais para que haja modificação na educação. Bom, lá em 46, pela primeira vez irá se atribuir à União as competências de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Então nós vamos ter lá em 48 o projeto de lei da LDB, a LDB que nós conhecemos hoje. Ela começa a surgir lá em 48, e aí em 61 nós teremos aí a lei, que é essa 4.024, que será a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional, voltada para todos os níveis, e infelizmente já ultrapassada, porque a gente começa a pautar isso lá em 46, em 48 eu tenho um projeto, e só em 61 essa lei se efetiva. Então ela já está ultrapassada, e aí não representa a realidade e as demandas locais daquele momento. Em 64, nós temos o golpe militar, e aí, além de paralisar essa possibilidade constitucional de efetivação de novas perspectivas educacionais que estão previstas lá na LPB, também se observa nesse momento um retrocesso significativo em termos de legislação educacional e também em termos de desenvolvimento frente às pessoas que estavam encabeçando e também pensando na educação nesse momento.
Um dos principais exemplos é que Paulo Freire, nesse momento, ele é preso e depois ele é exilado do Brasil. Em 71, a gente tem a nova LDB, e é interessante nós sabermos que, nesse momento, a LDB ela é feita a portas fechadas, então não há uma discussão, não há inclusão de pessoas que estão vivenciando a educação na sala de aula, simplesmente se estabelece uma nova lei pelas pessoas que estavam ali no comando no momento, e essa lei mudará a perspectiva da LDB e colocará o foco agora na educação profissional. Então, de fato, você tira o foco na diversidade, nas educações aí por diferentes níveis e destina a verba e as diretrizes nacionais para a educação profissionalizante, voltadas para a empresa, né, para o mercado de trabalho. Bom, com o final do período da ditadura militar e a redemocratização do Brasil, nós teremos em 88 ao estabelecimento da nossa Constituição, que é a Constituição que nos rege ainda hoje, e pela primeira vez, então, nós teremos a efetivação de um plano com uma ampla discussão e uma série de parâmetros voltados à universalização da educação. Então, lá em 88, nós temos a efetivação de uma série de possibilidades e discussões e desejos nacionais que irão culminar na LDB de 96. Observem que nós teremos a discussão de 88 até 96 para que se efetive a LDB, que são essas diretrizes que nós utilizamos hoje como base aí da educação. Bom, a LDB ela afirma o direito à educação garantido pela Constituição Federal. Estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado. Observem que é importante destacar isso. Porque até então, o Estado ele não tinha a obrigatoriedade de promover a educação para todos. Então, nesse sentido, você fica num lugar delicado, porque quem irá prover fundos? Quem irá fiscalizar? Quem irá gerenciar a educação? Então, observe que isso também é muito recente. Nós temos aí poucos anos de legislação efetiva frente à educação nacional. Bom, nós vamos ter aí o regime de colaboração, se estabelece as obrigatoriedades dos diferentes níveis, então União, Estado e municípios, com um amplo projeto de educação para todos. O que é a LDB? E aí eu vou destacar agora a LDB com uma perspectiva voltada à avaliação. O que a LDB aponta frente à avaliação do país? Então, para definirmos, ela é o que regula a organização da educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição. E aí, pensando na avaliação, nós temos o artigo 12, que vai falar que a educação tem que prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. No artigo 13, nós vamos ter o inciso 3, que vai falar de zelar pela aprendizagem dos alunos. No inciso 4, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos. E aí no inciso 5, a avaliação do desempenho do aluno deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, observem que muito do que nós estamos discutindo nas aulas aparece aqui na LDB, que é a avaliação continuada, que é tentar priorizar o qualitativo ao invés do quantitativo, e isso, de fato, ainda não se efetiva em grande parte das instituições. E aí, no inciso 5, a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pela instituição de ensino e seus regimentos. A LDB não prioriza o sistema rigoroso e opressivo de notas, parciais e médias finais, no processo da avaliação escolar. Para a LDB, ninguém aprende para ser avaliado. Prioriza mais a educação sem valores. Aprendemos para termos novas atitudes e valores. Então, observem aqui que o valor, prioriza mais a educação em valores. Eu quero formar um cidadão, eu quero proporcionar para aquele cidadão que ele tenha condições de escolher e ter clareza nas suas atividades, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Precisamos superar ainda muitos desafios para efetivar a LDB de 96, pararmos para pensar. Bom, um outro marco histórico que merece destaque ocorrerá lá em 2014, quando foi aprovado o Plano Nacional de Educação.
E aí o PNE, ele irá trazer uma série de metas a serem cumpridas e uma série de padrões temporais para a efetivação dessas metas. Infelizmente, nós não estamos cumprindo as metas que foram estabelecidas, tá? Então, a gente tem aí 20 metas para os próximos 10 anos. Esse período irá acabar em 2024 e pelo panorama que foi divulgado em 2016, observem pelas cores que o que está em verde é o que foi cumprido. Então, o que foi cumprido até 2016? Definir direitos de aprendizagem para o ensino médio, definir direitos de aprendizagem para o fundamental, constituir fóruns para acompanhar a evolução do piso salarial. O que está em amarelo será o que está atrasado. Então, ao universalizar a pré-escola, implantar políticas de formação continuada, aprovar leis de responsabilidade educacional, universalizar o ensino médio, elevar a taxa de alfabetização para 93%. E aí o que está em vermelho é o que não foi iniciado, implementar a avaliação da educação infantil e realizar censo dos profissionais de educação básica. E o que está em azul é que não é nenhum indicativo. Então nós temos aí a ausência de indicativo para normas de consulta pública, para reestruturar a avaliação e supervisão do ensino superior, definir parâmetros de qualidade para o serviço da educação básica, assegurar planos de carreira para os professores, realizar levantamento da demanda por vagas em creches. Então percebam que apesar de ter a Constituição, a LDB e o PNE, nós ainda estamos distantes de efetivar o que a gente coloca no papel. Daí todos nós, quanto profissionais da educação e futuros profissionais, precisamos estar conscientes dessa demanda e buscar superá-la. Bom, um outro padrão muito importante que precisamos ter em mente, que está direcionando as grandes discussões sobre educação nacional e que irá influenciar a nossa vida cotidianamente nas instituições e em escala nacional como projeto, é a BNCC, tá? Base Nacional Comum Curricular. Vale dar uma olhadinha lá na Base Nacional, entra no site, eles fizeram toda uma articulação para que seja possível navegar de diferentes formas. Nós vamos ver um pequeno videozinho a seguir sobre a base. No entanto, antes de irmos para essa fase, eu queria definir com vocês o que é. Então, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais de todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação. Então, eu tenho uma diretriz agora para todos. Fiquem atentos a essa palavra. Seu principal objetivo é ser a balizadora da qualidade da educação no país, por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a todos os alunos. Então, observem que esse todos está muito presente. Então, a BNCC ela vem de fato com uma efetivação de uma parte lá da Constituição que visava essa universalização da educação em território nacional, uma melhor equidade entre conteúdos e qualidade de ensino, enfim. Vamos observar agora um videozinho. Esse vídeo está disponível no próprio site do BNCC, é o vídeo oficial, então acredito que pode contribuir, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem, né? O que é a Base Nacional que vai orientar a educação no Brasil? A educação é peça-chave no desenvolvimento da sociedade e do país. O Brasil, com dimensões continentais, terá uma base que define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os alunos têm direito na educação básica. E coloca a educação brasileira em compasso com as demandas do século XXI. E esse debate não é recente. A Constituição de 1988 já destacava a educação a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases determinava
determinava que a União firmasse um pacto interfederativo, um acordo com os vários níveis de governo para estabelecer competências e diretrizes capazes de orientar os currículos. Em 2014, o Plano Nacional da Educação reafirmava a necessidade de estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica e de criar uma base nacional que orientasse os currículos de todas as unidades da federação. A base nacional resulta de um processo que está sendo construído democraticamente, com o envolvimento de educadores e da sociedade. A primeira versão contou com mais de 12 milhões de contribuições, que apoiaram a produção da segunda versão. Novamente colocada em debate em 27 seminários, um em cada unidade federativa, a base recebeu colaborações de mais de 9 mil professores e especialistas. Esta etapa foi realizada com a parceria do CONSED e da Undime. Com isso, foi consolidada a versão final. Esse produto coletivo foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que discutirá o documento em 5 audiências públicas, uma em cada região do país. Homologada pelo Ministério da Educação, a base vai orientar a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, e também políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. A Base Nacional representa um instrumento para a promoção da equidade, na medida em que define as aprendizagens essenciais e orienta as políticas educacionais que serão implementadas nas escolas de todo o país. A Base Nacional terá um papel decisivo na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Como nós pudemos verificar, o projeto é muito amplo, ele envolveu um amplo processo de discussões, uma perspectiva mesmo que é desafiadora com um país do tamanho do nosso, né? Nesse sentido, é interessante perceber que o documento ele vai trazer algumas regulações bem específicas. Então, as aprendizagens essenciais para escolas públicas e particulares, isso é bem importante. Então, precisamos ter em mente que o BNCC é para todos. Então, não haverá diferença. As escolas com diferentes formas didáticas terão que lidar com o BNCC, implementar as suas orientações, né? Promoção da igualdade no sistema educacional, uma formação integral, construção da sociedade mais justa, democrática e inclusiva. E aí nós vamos ter essa questão do governo federal conseguir estabelecer, em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, as competências e diretrizes para a educação infantil, fundamental e para o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de forma a assegurar a formação básica comum. Vou citar para vocês rapidamente quais são as 10 competências gerais da BNCC. Então, a educação terá que permear o conhecimento, essa valorização dos conhecimentos historicamente construídos, físicos, sociais, culturais, digitais. E aí eu quero destacar essa palavrinha aqui. A BNCC, ela traz fortemente a questão da inclusão da tecnologia no ensino. Então, nós teremos que trazer o digital, nos abrir para outras linguagens. Também, pensamento científico, crítico e criativo, estabelecer a curiosidade intelectual, exercitá-las, recorrer a abordagens próprias, reflexões, imaginações, criatividade. Não seria legal trabalhar dessa forma? Seria muito bom a gente conseguir desenvolver a nossa profissão com base nessas perspectivas, né? Trazer aí um repertório cultural, valorizar e fluir, né, as diversas manifestações artísticas e culturais. Por exemplo, aqui na nossa região, a gente conseguir valorizar, conhecer, estudar e expressar, por exemplo, manifestações indígenas, quilombolas, trazer a nossa história, valorizar essa história, nos sentir pertencendo, né?
A comunicação através de diferentes linguagens, né? Essa verbal, oral, a escrita, a corporal, a artística, a matemática, são todas linguagens, né? A científica, a parte da cultura digital, então aprender a utilizar e criar tecnologias digitais de informação, de comunicação, de forma criativa, reflexiva, ética. E aí percebam que o digital ele tem que ser ético. Nós precisamos aí conseguir incluir essa questão digital nas escolas com responsabilidade, né? Conseguindo trazer a responsabilidade frente ao mundo digital, todo esse olhar da responsabilidade frente aos crimes digitais, enfim, produzir conhecimentos, resolver problemas. Então, de certa forma, a escola ela precisa se aproximar do que é o século XXI. O trabalho e projeto de vida, que é essa valorização da diversificação e das diferentes formas de cultura e saberes, a argumentação com base em fatos, autoconhecimento e autocuidado. Olha que interessante, né? Também a BNCC ela vai destacar esse conhecer, esse apreciar, esse cuidar da saúde física, emocional, compreender a diversidade humana, a empatia e cooperação. Então, exercitar a empatia. Imaginem nós, nesse momento de pandemia, sem empatia, sem a compreensão da necessidade do olhar para o outro, do nos cuidarmos quanto humanidade, né? Então, entender as diversidades dos grupos sociais, as suas necessidades, as suas identidades, a responsabilidade frente à cidadania, então agir, né, de forma pessoal e coletiva com autonomia e responsabilidade. Então nós vamos ter que ter esses princípios éticos. Então essas são as 10 competências principais que estão norteando a LDB. Perdão, a BNCC, desculpa, a Base Nacional Comum Curricular, tá? E a BNCC, frente às avaliações, ela terá também alguns indicativos que eu quero destacar com vocês. Então, entre as principais questões aí que envolve a avaliação da BNCC, nós temos algumas alterações. Então, ela vai trazer a intensificação do protagonismo do aluno. Então, esse estudante ele passa a ser o centro do trabalho, a aprendizagem, as metodologias todas têm que favorecer essa compreensão da diversidade de alunos, necessidades e demandas do alunos, romper esses paradigmas que nós temos, né, que muitas vezes exclui ao invés de incluir. A atuação do docente como orientador, então o professor ele sai desse lugar de detentor único do conhecimento e ele passa a ser esse orientador. Selecionar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas e aí recorrer a ritmos diferentes de conteúdos e também de avaliação. E a prova com o objetivo de fazer uma análise global e também integral do estudante. É aí que entra a avaliação formativa, por exemplo, né? Que nós já conversamos algumas vezes, que deve considerar os contextos e condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, do professor e do aluno. Então, nós vamos ter aí essa necessidade de uma avaliação mais global. Bom, metodologias possíveis que eu queria citar com vocês. Então, como é que a gente faz essas mudanças? Como é que a gente acolhe e efetiva as mudanças que a BNCC nos convida a implementar em sala de aula? Então, as metodologias ativas. O que é metodologia ativa, né? O aluno, ele é o centro do processo e ele vai desenvolver com autonomia e protagonismo sua atividade, o seu conteúdo. Então, algumas metodologias ativas são o aprender fazendo, que é esse despertar do aluno para a curiosidade. Então, a gente tem essa forma de trazer o aluno para o processo do fazer, do aplicar, do construir. O ensino híbrido, e aí é interessante que o ensino híbrido ele vai casar o ensino presencial com o ensino à distância, o EAD. A rotação individual, que é o professor, a escola gerar um programa com várias propostas e metas, e o aluno ele vai ir rotacionando as áreas na qual ele desenvolve aquilo. Então, em alguns momentos ele vai estar em casa, outros momentos ele está na sala de aula, ele está na sala de informática, então ele vai ter uma rotação individual. Ou ainda, a gente pode ter uma rotação coletiva. E esse modelo de rotação coletiva, você vai fazer grupos, os alunos também irão rotacionando quem está desenvolvendo a atividade em qual ambiente da escola. Então, em casa, na sala de aula, aí vai para a biblioteca, faz uma pesquisa em grupo, desenvolve uma parte do projeto dentro da informática. Então, você pode fazer isso em grupo ou individualmente. A sala invertida,
na qual nós, como educadores, iremos passar a teoria para o aluno, que ele tem que estudar e aprofundar. Ele vai estudar em casa e ele vem para a sala de aula para tirar dúvidas, para aprofundar o conhecimento. Então, o professor ele vai auxiliar o aluno na compreensão, nos caminhos, a tirar dúvidas, a conseguir, de fato, amadurecer aquele conhecimento que ele já começou a desenvolver em casa, fora da sala de aula ou em algum ambiente da escola, tá? E nós temos ainda uma perspectiva que está super em alta, que é a gamificação, que é trazer essa estratégia de jogos para a sala de aula. Então, dentre as estratégias está a competição, mas tem que ser uma competição estimulada de forma responsável, consciente, né, para gerar alguns frutos. A gamificação ela tem alguns benefícios interessantes. Então, por exemplo, os desafios, eles estimulam a superação. A definição de objetivos ajuda a manter foco em tarefas. A competição saudável, ela aumenta o engajamento. Então, nós vamos ter aí um auxílio na presença da diversão e também na fixação de conteúdos por novas metodologias a partir da gamificação, tá? Bom, o professor vai deixar de ser alguém que transmite conteúdo e passa a ser, para alguns teóricos, o designer de percursos educacionais. Então, o professor ele vai passar a ter esse papel que é desafiador, não é mais fácil, né? Seria um novo momento e nós precisamos conseguir adaptar as nossas práticas para isso, é desafiador também. Bom, existe ainda uma metodologia ativa que está muito em alta e tem N projetos e vídeos e indicações, que é o TBL. O que é o TBL? Seria a aprendizagem baseada em equipes, então estruturada em etapas rígidas. Se você não seguir as etapas, não é TBL. Então isso tem uma questão dura, ela surge a partir de pesquisas na administração, ela passa a ser muito usada em empresas, e aí ela ganhou espaço no Brasil e no mundo a partir de cursos da área de saúde, e nos últimos anos ela começa a adentrar o ambiente educacional. Então o TBL ele tem essas etapas bem rígidas que visam o desenvolvimento a partir da preparação pré-classe, que seria até uma sala invertida se a gente fosse dialogar com a metodologia. Então o educador ele vai passar vídeos, links, textos, uma série de materiais. Esse aluno ele faz a preparação em casa, aí ele vai chegar na sala de aula e vai ter uma garantia de preparo. Como assim? Ele vai fazer um teste individual. Então ele vai fazer o teste, ele mesmo pode olhar o resultado ali na hora, se ele acertou ou ele errou o teste. Depois ele vai para a equipe e eles discutem esse teste em equipe e tem um feedback do professor. Nesse momento você pode fazer uma apelação, os alunos podem discutir com o professor e caso a equipe entenda que de fato houve algum erro ou alguma necessidade de mudança aí na estrutura, o professor vai dar um ponto extra para aquele grupo, por exemplo, caso eles consigam argumentar dentro da proposta. A etapa 3 seria a aplicação de conceitos, e aí tem 4 S's, que seria o problema tem que ser significativo, a escolha tem que ser específica, o mesmo problema tem que ser utilizado em todos os grupos, e aí tem que ter relatos simultâneos, então os grupos eles podem dialogar sobre o que eles estão sentindo, contanto que eles não vejam a resposta um dos outros. E aí vem a avaliação entre pares, que é o momento que todo mundo expõe para a sala, conjuntamente, o que achou da atividade, há um fechamento em grupo do conhecimento desenvolvido ali naquela prática. O professor media, no entanto, ele vai ter que preparar toda essa dinâmica, todo o material para aplicação. Em alguns programas aí para aplicação dessa metodologia, tem até o tempo para cada uma das fases. Bom, a avaliação formativa. E é interessante a gente se dar conta que há uma diferença específica frente às avaliações. Por que se fala tanto da formativa? Porque a avaliação diagnóstica, que é essa avaliação que oferece informações iniciais sobre tudo que há naquele contexto de alunos, você vai fazer uma avaliação diagnóstica, você vai entender quem são esses alunos, qual nível eles estão, quais habilidades eles têm, e a partir daquela avaliação que geralmente ocorre no início do ano, por exemplo, você vai montar estratégias para tentar diminuir as desigualdades e também auxiliar as potencialidades de cada aluno. A formativa, que vai averiguar se os alunos estão ou não alcançando os objetivos. Então, a diagnóstica ela é pontual, geralmente ela é no início do ano. A formativa ela vai acontecer o tempo todo, ela é dinâmica, ela é contínua, você tem que estar avaliando e pegando o feedback daqueles alunos continuamente. E a somativa. E essa avaliação somativa ela vai visar
o resultado já colhidos pelo professor. Então, ela pode acontecer geralmente no final do ano, por exemplo, e ela não deixa de ser apenas um balanço geral. É como se fosse a prova final do ano, seria essa avaliação sumativa. Então, percebe que para um trabalho contínuo, a avaliação formativa ela é a mais interessante? Porque ela vai acontecendo no decorrer do processo pedagógico. Então, com a avaliação formativa, você vai dialogando e conseguindo melhorar ou adequar aquele trabalho com a sua turma, com os diferentes alunos. A BNCC ela vai nos trazer a questão da avaliação online. Então, a inserção de tecnologia também aplicando para que a gente possa usar a tecnologia nas avaliações. Então, nesse sentido, o que eles apresentam é, se a gente conseguir utilizar uma avaliação online que me dê não apenas respostas, mas me dê parâmetros, me dê tabelas, me dê verificação de desempenho, eu, quanto educador, ao invés de ficar corrigindo um monte de prova, eu posso ficar analisando parâmetros e conhecendo dificuldades potenciais de cada aluno e tentar resolvê-las posteriormente. Então, a ideia é que a gente consiga se empoderar da tecnologia para nos beneficiar a médio e longo prazo e especialmente beneficiar um aluno, conseguir diagnosticar determinadas situações, demandas e habilidades que estão com carência de desenvolvimento. Bom, reflexões finais. Gostaria de convidá-los a pensamos hoje tantas coisas mais duras, né, legislações, parâmetros, indicativos. Eu queria encerrar essa aula de hoje com uma reflexão do Rubem Alves sobre educação. Então, o que é esse examinar, esse educar, né, em alguns dos olhares expostos por ele? Ele diz: se os examinandos se prepararem para o exame, os resultados não revelarão o que realmente sobrou, mas o que foi colocado na memória de última hora. É interessante a gente pensar sobre isso. Como é que a gente consegue lidar com essa questão de se eu vou me preparar só para a prova, eu estou na prova sendo verdadeiro? Será que essa avaliação ela está mostrando que eu realmente aprendi ou que eu decorei nas últimas 24 horas? Então, precisamos pensar sobre isso. E ainda, a gente precisa ter uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para poder viver melhor, para ter mais prazer, para ter mais tempo, para não se arriscar. Para mim, este é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Como a gente avalia criando a alegria do pensar? Seguimos as nossas reflexões. Na próxima aula, algumas das referências. Gratidão. Boa noite.